Boa noite! Hoje eu tô fazendo nosso videozinho agora à noite, porque o dia foi bem tenso, foi bem complicado, assim, a correria foi bem grande. Mas hoje nós vamos de novo estudar o nosso livrinho, A Mulher Vê. A Mulher Vê. Gente, e o capítulo de hoje tá maravilhoso. O título é Ela é Batalhadora. Provérbios 31, 13. Minha biblinha missionária tá aqui e vamos ler. Provérbios 31, 13. Diz assim: busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. A mulher vê, ela busca lã e linho e trabalha com as mãos. Olha só. Uma das coisas mais feias que a mulher pode ter é a preguiça. Hoje tá pegando pesado logo no começo. E ela sabe disso. A preguiça nos faz sentir mal em relação a nós mesmas. E geralmente descontamos isso nas pessoas ao nosso redor. As coisas não funcionam do jeito que deveria, o tempo passa rápido demais, tarefas ficam por fazer e de repente estamos gritando com os nossos filhos, sendo rudes com uma atendente e revirando os olhos quando o chefe vira as costas. Não são apenas as pessoas à nossa volta que enfurecemos a nós mesmas, pois lá no fundo sabemos que é tudo culpa nossa. Poderíamos ter feito mais, mas decidimos ser preguiçosas. Terrível. Ninguém respeita uma pessoa preguiçosa. Olha lá. Ninguém respeita uma pessoa preguiçosa. Ninguém escuta o que ela tem a dizer. As pessoas fazem pouco caso dela. Isso é um fato. Elas simplesmente não são boas o suficiente para assumir cargos importantes. A preguiça não está associada apenas no trabalho, mas a tudo à nossa volta. A maneira como cuidamos de nós mesmas, da nossa aparência, da nossa saúde, a hora em que nos levantamos pela manhã e começamos o nosso dia. A arrumação do nosso quarto ou da nossa casa, como nos comportamos na escola ou no trabalho, e etc. Basicamente, tudo em nós revela se somos trabalhadoras ou preguiçosas. Geralmente as pessoas atribuem a preguiça à falta de tempo. Dizem que não tem tempo suficiente para cuidar de tudo, mas se você acompanhá-las durante o dia inteiro, vai descobrir onde o tempo delas tem realmente sido gasto. Hoje em dia, celular, né? Não se esforçam para terminar o que começaram e, na maioria das vezes, são vagarosas e se distraem facilmente. As 24 horas do dia nunca são suficientes para uma pessoa que é preguiçosa. Mas aquelas que culpam os outros por sua preguiça, elas dependem muito das pessoas para fazer as coisas. A barreira do idioma é um exemplo clássico disso. Muitas pessoas se aventuram a viver num país estrangeiro sem aprender a língua daquele país. E por um tempo até conseguem, mas sempre chega uma hora em que se sentem completamente inadequadas, onde têm de aprender a falar aquele idioma e não conseguem. E em vez de fazer alguma coisa a respeito, acabam por depender dos outros. São preguiçosas demais para aprender uma língua nova. Até isso. A mulher vê, não. A mulher vê é trabalhadora. Ela não trabalha duro apenas com as mãos, mas com a cabeça também. Ela está sempre aprendendo coisas novas, sempre investindo um pouco mais em suas habilidades. E ela não precisa que ninguém lhe mande fazer isso. Ela trabalha duro porque quer. Para ela não é um fardo aprender uma nova língua, aprender a cozinhar, aprender um novo trabalho. Muitas mulheres consideram um fardo a lista mais básica de coisas a fazer. A casa precisa ser limpa, mas ela está muito cansada para limpá-la. Então ela liga a TV e diz a si mesma que vai começar a limpeza mais tarde. É claro que qualquer programa que estiver no ar vai distraí-la, até que seja tarde demais para fazer tudo o que precisa ser feito.
Mas nós sabemos quanto tempo leva para passar uma blusa de manhã quando estamos atrasadas. Suas roupas estão cada vez mais apertadas, mas ela não quer começar uma dieta, não quer se exercitar, fica esperando ter disposição para perder peso até a hora em que estiver tão acima do peso que a luta para emagrecer será simplesmente difícil demais. Nós empurramos com a barriga e então começamos a culpar os outros pela nossa preguiça. Ninguém me ajuda com os afazeres da casa. Ou eu tenho uma vida também, sabia? Eu não posso passar o dia cuidando de roupa suja. Ou eu não sei por que estou engordando. Nós sabemos quando estamos trabalhando de verdade e quando não estamos. Quando trabalhamos de bom grado, mesmo que seja um trabalho árduo, mostramos que somos dignos de confiança, de um trabalho melhor, de um salário melhor, de cuidar de mais pessoas e ter responsabilidades maiores. Caso contrário, mostramos que não somos capazes de lidar com mais do que aquilo que temos agora. E talvez nem isso, né? Se você dá ouvido ao seu coração, toma decisões baseadas no que sente. Os seus sentimentos existem hoje e amanhã, podem não existir mais, mas as consequências vêm para ficar. Quantas são as pessoas que hoje estão doentes só porque não sentiram vontade de adotar hábitos alimentares saudáveis? Gente, isso aí é muito sério. Durante a maior parte das suas vidas, quantas mulheres não perderam o casamento só porque não cuidaram dele quando ele mais precisava? É muito fácil cruzar os braços, criticar a mulher, ver. Ela é boa demais para ser verdade. Mas pense um pouco. Será que todas nós não podemos ser mulheres trabalhadoras? O que está nos impedindo? Deus não espera que façamos o que não podemos, mas sim o que podemos. E se não fizermos pelo menos o que está ao nosso alcance, a quem poderemos culpar? A procrastinadora. Que é isso? A procrastinadora. Vamos lá. Outro inimigo muito comum que impede as pessoas de trabalhar com dedicação é o espírito de procrastinação. Terrível. Sim, eu acho que é um espírito, uma energia negativa que faz tudo parecer estar em câmera lenta. Você leva muito tempo para começar algo, para terminar algo, para aprender algo, para falar com alguém sobre um determinado assunto e tudo é deixado para mais tarde. Ai. Mais tarde não tem prazo, mais tarde lhe dá uma sensação de conforto extra. Você se sente melhor porque diz a si mesma que dará conta do trabalho mais tarde. E ao mesmo tempo não sente a pressão de ter um prazo de entrega. É um prazo de entrega em aberto. Termine quando sentir vontade. E é assim que as coisas levam anos para ser terminadas. Nossa. As pessoas sabem que precisam mudar suas vidas, mas insistem em deixar para depois. Todas as vezes que sentem vontade de mudar, deixam para depois, como se pudessem parar a vida e controlar os acontecimentos. Se você deixar que esse espírito de procrastinação dirija a sua vida, nunca chegará a lugar algum. Você ainda não aprendeu a usar o seu tempo de maneira eficiente e por esse motivo sua vida está um caos. Se não tiver, vai ficar. Você nunca terminará aquilo que começa. Algumas mulheres acordam tarde, demoram para escolher a roupa que vão vestir, esquecem os brincos, saem de casa sem tomar café. Isso sem contar com aquele quarto bagunçado que deixam para trás. E para algumas isso raramente acontece. Para outras isso é uma rotina. Elas olham para aquelas que parecem ter tudo sempre em ordem e se perguntam, qual seria o segredo delas? Deve ter empregada, né? Essa é a primeira coisa que a gente pergunta. Eu sei o segredo delas e vou revelar. Aqui está. Elas não acordam tarde e trabalham duro para realizar suas tarefas a tempo. 24 horas são suficientes para qualquer uma trabalhar, comer, descansar, manter contato com outras e, mais importante de tudo, manter contato com Deus. Mas por que é tão difícil encontrar pessoas que pensam dessa maneira? Por que 24 horas do dia, ou 7 dias da semana, uma média de 30 dias por mês, 360 dias no ano, simplesmente não são suficientes para a maioria das pessoas?
quando lemos a respeito de Deus e de tudo que Ele tem feito, percebemos exatamente o contrário. Tudo aconteceu, acontece e sempre acontecerá como Ele planejou. O tempo o desanima. Ele controla o tempo. O tempo não o desanima, perdão. Ele controla o tempo. É da vontade de Deus que arranjemos tempo para cada coisa? É da vontade de Deus que cumpramos as nossas tarefas? Apenas pense na sensação da missão cumprida. Ficar adiando a sua vida é um sinal de baixa autoestima, insegurança e irresponsabilidade, preguiça, fraqueza, dúvida, confusão, depressão, desorganização e, consequentemente, não ser de Deus. Meu Pai, pesado, hein? Repare o quanto você se sente longe de Deus quando se descuida e deixa o tempo lhe escapar por entre os dedos. Você fica num círculo vicioso e você nunca muda, nunca melhora, nunca sai do lugar, fica estagnada. Como você muda isso? Que pergunta boa! Faça o que Deus faz, controle o seu tempo, tenha disciplina e nunca mais deixe que algo atrase a sua vida. Seja preguiça, lentidão ou distração. Em outras palavras, trabalhe duro. Acho que posso definir o que é trabalhar duro para a seguinte maneira: quando você não faz o que tem vontade, mas sim o que tem que fazer, então trabalha duro. E é isso que a mulher vê faz. Ela de bom grado trabalha com as suas mãos. Nossa, que interessante. E aqui vem uma reflexão, mais uma história da Bíblia que diz sobre Ruth. Ruth se tornou viúva ainda muito nova e desde que se casou com um israelita, tudo em que pensava era estilo de vida de israelita. Era como se ela tivesse se casado com Israel também. O que, aliás, é a maneira correta de agir no casamento. E é por isso que deve casar com alguém que você está disposta a seguir por toda a sua vida. Se você é cristã e se casa com um homem que não é cristão, pode dar a Deus a sua própria fé. Casar-se significa tornar-se um só corpo com uma pessoa. O que faz o casamento ser santo é tão importante. E se você se torna um corpo com alguém que não tem os mesmos objetivos, provavelmente vai perder os seus. Ai. A sogra de Ruth, Noemi, costumava lhe contar muitas histórias sobre Israel, tornando impossível que o coração de Ruth não fosse tocado. Então, quando o marido de Ruth faleceu, ela não conseguia se ver voltando para a família ou para os seus deuses. E é aí que a história de Ruth começa. Noemi perdeu seu marido e seus 2 filhos, ficando apenas com as lembranças do passado. Ela não tinha outra opção senão voltar para sua cidade natal, em Belém, e achar um jeito de sobreviver durante os últimos dias de sua vida como uma pobre viúva. É interessante notar como a fé de Noemi se esfriou tão rapidamente no momento em que ela mais precisava. A mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ruth 1,13, isso que ela falou. Ao que Ruth responde nos versículos 16 e 17. Olha só o que Ruth responde. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morrereis, ali morrerei, serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha só, que nora linda. Reações bem diferentes diante de uma mesma tragédia. Mesmo com todo o negativismo de Noemi, Ruth não perdeu a sua própria fé. Ela insistiu em seguir Noemi rumo a uma terra estranha, um futuro incerto. Noemi era uma viúva, idosa, pobre e agora sem fé. Tudo agora dependeria de Ruth, que é a nora que era mais nova. Assim que chegaram a Belém, Ruth assumiu uma nova posição. Ela passou a trabalhar para sustentar a casa. Em vez de ficar esperando que um homem aparecesse e se casasse com ela, Ruth arregaçou as mangas e começou a trabalhar como nunca. Ruth, a moabita, disse a Noemi:
Deixa-me ir ao campo, apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai, minha filha. E ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Olha lá, Ruth capítulo 2, 2 e 3. Pessoas trabalhadoras tomam iniciativa, elas não gostam de esperar, gostam de fazer as coisas acontecerem. Enquanto Noemi estava reclamando com o povo de sua cidade, dizendo, de Toz eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, Ruth estava procurando um jeito de tirá-la daquela situação miserável. Foi através de determinação de Ruth em prover estabilidade para ela e para sua sogra que as pessoas passaram a admirá-la, em vez de admirar Noemi. Noemi, a mulher de fé, passou a ser conhecida como a viúva amargurada. Ao passo que Ruth, a estrangeira moabita, passou a ser conhecida como a mulher de fé, compassiva e trabalhadora. Que linda! Ruth era tão diferente das outras mulheres que a cidade inteira notou, inclusive o seu futuro marido. As mulheres tendem a esquecer o que realmente as torna admirável. Elas investem tanto na aparência quanto na realidade. Sempre haverá mais mulheres bonitas lá fora. Os homens não se impressionam apenas com a beleza. Isso é o que mais tem por aí. Os homens admiram mulheres que confiam bastante em si mesmas e em sua capacidade de fazer mais. Nós adoramos chamar a atenção, acho que somos mestres nisso, mas como podemos chamar a atenção de maneira correta? Não usando os mesmos velhos métodos que todas as mulheres à nossa volta usam, mera aparência. Conseguimos a atenção das pessoas quando fazemos aquilo que ninguém mais está fazendo. Olha, gente, posso repetir? Só conseguimos a atenção das pessoas quando fazemos aquilo que ninguém mais está fazendo. Ruth não estava em busca de toda aquela atenção. Tudo o que ela queria era pôr as coisas em ordem, fazer com que sua sogra parasse de reclamar da vida, compensar a falta de marido e ter um suporte financeiro. E ela trabalhou duro porque sabia que não tinha outra alternativa. Quando você trabalha duro, faz o que tem de fazer, agora pense no oposto. O melhor de tudo é que quanto menos você tem, mais tem. Ruth não tinha ninguém com quem contar, não tinha em que se apoiar, então dependeu de si mesma. Sendo assim, uma outra qualidade de pessoas batalhadoras elas dependem de si mesmas. Gente, fica fazendo de vítima aí. Tudo tem que pedir para os outros. Nossa, vamos começar a arregaçar as mangas. Quando você depende de si mesma, não espera por ninguém. Não se dá o luxo de acordar tarde ou desperdiçar tempo. Você faz o que tem de fazer, porque se não fizer, ninguém fará. E é verdade, eu sempre falo isso. Naquele tempo, as viúvas eram praticamente mendigas. Se não tivesse marido e filhos que a cuidavam, ninguém cuidaria. E Noemi reclamou, Ruth fez alguma coisa. Ela trabalhou duro debaixo do sol e, inevitavelmente, todos começaram a falar dela. Aquela é a nora de Noemi, olha lá. E como sempre acontece quando as pessoas veem alguém fazer o que elas não fazem, os rumores começam a se espalhar. Uns admiram, outros faziam fofoca, críticas. A notícia logo chegou a Boaz, o proprietário de um dos campos onde Ruth trabalhava. Por coincidência, Boaz era um parente de Noemi, e assim que soube o que Ruth estava fazendo, rapidamente deu um jeito de conhecê-la. Ele deu ordem aos seus empregados no campo para que ajudasse, deixando para trás mais espigas. Ele também deu ordem para que a respeitasse e a tratasse bem. O homem certamente já havia se encantado por ela. Quando você trabalha duro, não apenas em função dos seus objetivos, mas também pela própria reputação, sempre sufocando as suas emoções a fim de fazer as escolhas certas, as pessoas notam você. É inevitável. Mulheres batalhadoras merecem finais felizes. Não importa quão triste tenha sido o começo de suas vidas. Ruth logo se tornou a esposa de Boaz e a avó do rei Davi. Sim, isso mesmo. Uma estrangeira que trabalhou duro para guardar e praticar a sua nova fé.
A mulher V é batalhadora, independentemente da circunstância. Ela trabalha de bom grado. Ninguém disse a Ruth para ir ao campo e trabalhar duro debaixo do sol. Ela fez porque quis. Em que você deveria estar trabalhando duro neste exato momento? O que está impedindo? O que você pode começar a fazer a esse respeito a partir de agora? Crie um planejamento diário e põe em prática por uma semana. Por 2, e quando já estiver treinada, crie um novo, a fim de se aperfeiçoar ainda mais. Então é isso aí. A mulher V é batalhadora. Ela arregaça as mãos. E olha, o que eu mais amei foi essa frase. Olha aqui, vou repetir para vocês. A mulher... Cadê? Ai, gente, perdi. Vamos achar aqui, ó. Mulheres batalhadoras merecem finais felizes. Merecem. E Deus vai dar um jeito de dar um final feliz para cada uma de nós. E aí, vamos começar a ser uma mulher V? A mulher batalhadora? Até mais, gente. Próximo capítulo a gente conversa mais. Abraço.